Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como estender um controller no front-end. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Quando a gente fala em estender uma classe, a gente está falando do recurso de herança da orientação a objetos, ou seja, você tem uma classe base, que pode ter atributos e métodos, e uma classe específica, que vai herdar esses atributos e métodos. É claro que tem outros conceitos envolvidos, né? Você só vai herdar os atributos e métodos públicos e protegidos, né? Os privados permanecem na classe base. Então você tem que considerar essas coisas, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai aprender a estender uma classe de controller do seu aplicativo. Eu já deixei um aplicativo preparado para a gente ver como funciona a parte de estender um controller no aplicativo. Então, temos aqui a listagem de ordens. Eu tenho aqui um texto, né? Estou na listagem. A gente tem um botão para ir para uma outra view de formulário. E temos um botão de processar, tá? Se eu clicar aqui, a gente vai para outra view de formulário, e se eu clicar aqui, ele vai processar alguma coisa, tá? Hipoteticamente. Então, vou clicar aqui em processar. No caso aqui só tem uma mensagem, tá? Processado com sucesso e ordem list, porque eu quero reforçar que esse método ele está implementado, ele está definido no controller da listagem de ordens, tá? Vamos para o formulário agora. Aqui no formulário tem um texto, né? Estou no formulário, e um botão de processar, com a mesma ideia do outro botão de processar lá da listagem, tá? Eu vou clicar aqui, processado com sucesso, ordem form, para reforçar que esse método está definido lá no controller da ordem form, tá? Então temos dois métodos de processar, um na listagem e um no formulário. Eles fazem a mesma coisa, tá? Então, quando você tem um método que faz a mesma coisa em classes diferentes, você tem aí uma oportunidade de usar o recurso de herança, né? Você pode criar uma classe base, colocar esse método na classe base, e os dois controllers que precisam desse método você vai herdar dessa classe base, tá? Então, é um exemplo típico aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a implementação do formulário da ordem, esse método de processar, né? Então a gente vai tirar a implementação do formulário e da listagem, vai jogar numa classe base, um controller base, e o formulário e a listagem vai herdar dessa classe base, tá? Então a gente não precisa definir o método duas vezes, um em cada controller. A gente vai usar esse método da classe base. Então vamos lá para o código-fonte para a gente ver como que funciona. Aqui no VS Code temos a view da listagem de ordens, tá? Então temos aquele texto, o botão de ir para o formulário, que vai chamar o método onFormulário, e o botão para fazer aquele processamento hipotético, tá? Ele vai chamar o método onProcessar. Então aqui no controller da listagem das ordens, temos aqui o método onFormulário, que ele vai redirecionar o usuário para a view de formulário, tá? Que é essa daqui, essa rota. E o onProcessar é aquele método que tem implementação para processar alguma coisa hipotética, tá? Então teria aqui a implementação e no final a gente dá uma mensagem, né? Processado com sucesso, ordem list. Aqui na view do formulário temos um texto, né? Estou no formulário, e um botão de processar, que ele vai chamar o método onProcessar. Então vamos lá no controller desse formulário. Aqui tem o mesmo método onProcessar, que seria igual ao da listagem, tá? Então faz aqui um processamento e vai dar uma mensagem. Processado com sucesso, ordem form, tá? Só para reforçar da onde que está vindo a implementação desse método, tá? E aqui a gente tem o método onPageBack só para ele voltar para a view anterior, tá? Então beleza. Esse método, o onProcessar, ele está definido em dois controllers, aqui no formulário e na listagem, né? onProcessar. Então, como que a gente cria um controller base, né? A gente vai criar uma classe, jogar a implementação desse método lá, e esse controller da listagem e o controller do formulário vão herdar dessa classe para conseguir ter esse método aqui. Então, como que a gente faz? Primeiro, você vai copiar um controller qualquer, tá? Eu vou copiar aqui o ordem form, Ctrl C e dar um Ctrl V. Vou renomear aqui para base controller
Tá? Entrando nesse controller, você pode deletar esse método aqui, né, que a gente não quer compartilhar entre os controllers, né, não quer que ele vá na herança. Então, o único método aqui que você vai colocar no controller base é o onProcessar. Então, vou colocar aqui que a implementação está no base controller, tá? Só para reforçar. Então, aqui está pronto, ó. O controller que o base controller herda é o controller standard, tá? Então, ele continua herdando do controller standard do framework, tá? E agora, o controller da listagem e do formulário a gente tem que modificar para ele não usar o controller standard. Então, a gente vai usar o base controller. Então, como que a gente faz? Eu estou aqui no controller da listagem, eu vou comentar aqui o controller standard e vou puxar do controller base. No caso aqui, o meu projeto é ZOV barra controller barra o nome do controller, que é base controller. Tá? Então, ao invés de estender do controller standard, a gente vai estender desse controller que a gente criou. Tá? Então, como a gente estendeu, a gente está herdando desse controller, a gente já tem o método onProcessar lá. A gente não precisa definir aqui, então eu vou deletar. E vou fazer a mesma coisa com o controller do formulário. Então, vamos lá. Vou comentar aqui. ZOV controller base controller. Aqui eu não preciso do método onProcessar, porque ele vai vir na herança, né? Uma correção, pessoal, eu esqueci de alterar uma coisa lá no base controller. Então, entre no arquivo basecontroller.js e tem que alterar aqui também, tá? Porque a gente copiou esse controller do controller OrdinForm. Então, a gente tem que mudar aqui no finalzinho, ó, nessa linha. Então, coloque aqui, no lugar de OrdinForm, base controller, tá? Então, com o arquivo salvo, a gente já pode testar lá no navegador. Com o aplicativo executando, agora a gente vai testar o botão processar, que vai chamar o método onProcessar. Só que dessa vez a gente criou uma classe base e jogou a implementação lá. Não está mais no controller de listagem de ordens, nem no controller do formulário, tá? Então vou clicar nesse botão. Ele chamou o método do controller base, processado com sucesso, e apareceu aqui base controller para reforçar que esse método está implementado lá. Então deu certo. Agora vamos testar lá no formulário. Processado com sucesso e esse método está definido lá no base controller. Então deu certinho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez. Comente aqui se você conseguiu entender como estender uma classe no front-end, no JavaScript. Conseguiu fazer no seu ambiente? Qualquer problema ou dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.